A paz do Senhor a cada um dos irmãos, em Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus. Amados, eu ia gravar nesse vídeo a lição de número 4 do pré-batismo, mas vai ficar para o próximo vídeo. Eu quero estar trazendo uma palavra de Deus para mim e a sua meditação neste momento. Muitas pessoas que a gente convive ao meio delas, algumas delas acreditam, por conta das tradições que vêm de muito tempo, passando de geração em geração, que essas pessoas elas acreditam que Deus não condenará ninguém. Mas nós vemos claramente na palavra de Deus que o Senhor faz um alerta. Ele deixa bem claro que existe dois caminhos. Ele deixa bem claro que existe duas portas. Ele deixa bem claro que existe um caminho que conduz à vida e um que conduz à morte. Ele deixa bem claro que o Senhor Jesus, quando Ele esteve sobre esta terra, a Bíblia vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu quero trazer uma palavra a respeito dessas pessoas que traz na sua mente um ensinamento totalmente enganoso e mentiroso, fazendo com que essas pessoas elas fiquem conformadas com a vida que elas levam. Você hoje tem a oportunidade de ouvir uma palavra sincera e verdadeira. Aqui eu não estou te pedindo nada, eu só quero que você apenas ouça Deus falar com você através da palavra dele. Eu não quero falar o que eu quero, mas sim o que o Senhor me permitiu, eu quero trazer para você através desta palavra. Confesso para você que quando eu li esta palavra, alguns tempos atrás, eu pude ver as minhas condições diante de Deus. E as minhas condições antes de conhecer a Jesus Cristo não eram boas. A minha condição antes de conhecer a Cristo era condição de condenação. Era uma condição de ser lançado junto com o diabo e os seus anjos na condenação eterna. Mas eu só vim reconhecer isso quando um dia o Senhor, pela sua misericórdia, Ele me alcançou. Eu estava perdido, eu estava destituído da glória de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que o próprio Deus deixa bem claro na sua palavra que todos aqueles que largar os seus caminhos, ou seja, seus maus caminhos, e vir ao encontro dele, esses encontrarão vida. Mas porém aqueles que, acreditando no seu próprio intelecto, acreditando na sua própria justiça, a Bíblia diz que estes não permanecendo na presença de Deus, e eles se desviando do caminho que o Senhor estabeleceu, estes serão mortos, estes serão lançados, aonde há choro e ranger de dentes. O Senhor Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o Senhor entregou ao homem o governo da terra.
O Senhor Deus confiou ao homem a autoridade sobre esta terra. Mas o homem, no decorrer da sua trajetória, ele entregou esta autoridade para o diabo. Ele deixou a sua autoridade e passou a entregar ao diabo. Quer uma prova disso? Tudo que você compra, você fala que é algumas pessoas, né? Não todos, mas algumas pessoas dizem que é do diabo. Veja, a TV, irmãos, é do diabo? Claro que não. O celular é do diabo? Claro que não. Só passa a ser quando você entrega para ele para fazer a vontade dele. Aí se torna, ou seja, instrumento do diabo. Mas a Bíblia diz que o diabo nada criou. Ele não tem nada. Nada ele tem. Tudo pertence a Deus. Mas nós é que perdemos a forma de utilizar corretamente o que o Senhor nos entregou, o que o Senhor nos confiou. E por isso, por muitas das vezes, as pessoas, por não compreender e não saber o poder e a glória de Deus, e que tudo Ele criou e que tudo pertence a Ele, assim como está escrito que Deus é o dono do céu, Ele é o dono da terra, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, tudo pertence a Ele. Mas o homem, por sua vez, ele com as suas falhas, ele passa toda aquela legalidade, vai passando a legalidade para que Satanás passe a dominar os seus bens. Quando Satanás passa a dominar os seus bens? Quando você adquire algo, em vez de você glorificar a Deus, você começa a fazer as suas festas, fazer os seus banquetes, as suas farras, usar para meio de prostituição, usar para meio de engano, usar para meio de fazer até mesmo que pessoas venham a ser humilhadas por conta que você tem e aquelas pessoas têm menos. Aí onde você passa a dar essas legalidades para que Satanás comece a usar, comece a manifestar sobre os bens da qual você tem adquirido. Por isso a Bíblia diz que tudo e em tudo demos glórias ao Senhor nosso Deus, porque Ele mesmo criou os céus e criou a terra através da sua palavra. Irmãos, eu não posso pegar o que é meu e oferecer ao diabo. Eu não posso tirar de dentro da minha casa o que eu consegui com trabalho, da qual o Senhor me deu saúde e me deu condições de adquirir. Eu não posso agora estar oferecendo e fazendo com que o diabo venha se satisfazer com essas coisas. De forma nenhuma. Todas as coisas que estão na minha casa e na sua casa, você tem que apresentar ao Senhor Deus. Dizer: Senhor, eu tenho essas coisas, porque o Senhor me confiou essas coisas. Eu trabalhei, o Senhor me deu condições para adquirir. Agora eu te peço, permita e me ensine a forma correta de usar cada coisa, cada objeto, cada algo que eu adquiri, Senhor, com o meu trabalho. Veja, se a TV é do diabo, os crentes então, eles não podem utilizar esses meios para divulgar a palavra de Deus. Você compreende isso? Eu não posso utilizar o celular para estar gravando esses vídeos assim se é do diabo. Porque o que é do diabo faz a vontade do diabo. Você compreende isso? O que é do diabo faz a vontade dele. Lembra de quando Jesus estava lá em Jerusalém e vieram alguns fariseus e começaram a oprimir Jesus, começaram a caçar meio de fazer com que ele
viesse tropeçar em alguma palavra. E Jesus disse: vocês são filhos do diabo e procura fazer a vontade dele. Ou seja, o desejo do diabo é matar, roubar e destruir. Muitos vão dizer que Jesus estava falando apenas com ladrão, mas eu acredito que Jesus estava incluindo, usando esse personagem da qual só faz a vontade do diabo. O diabo veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Independente que você concorde com essas palavras ou não, o diabo vai estar sempre em ação, encontrando brecha. Talvez eu e você não temos dado esta brecha, mas ele está sempre em nosso derredor. Isso o apóstolo Pedro disse, que o nosso adversário, Satanás, ele está em nosso derredor como um leão, caçando uma brecha ou caçando qualquer falha para nos tragar. Mas ele não consegue nos tragar, ou seja, nos eliminar, porque as mãos do Senhor estão sobre a nossa vida. Você tem ideia de quantos livramentos você tem ao sair da sua casa até o seu trabalho e depois assim retornando para a sua casa? Mas quem tem esta proteção? A Bíblia diz que esses que estão debaixo das asas do Senhor. Lembra quando o Senhor contou algo dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes não quis eu ajuntar vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com os pintinhos, para protegê-los. Mas vocês, os que eu enviei, ou seja, os profetas, vocês o mataram, e assim excessivamente, vocês nunca quiseram a minha proteção. Ou seja, hoje o Senhor, ele envia o seu único filho Jesus para mostrar para a humanidade o quanto eu e você somos pecadores. Nós somos pecadores. Você acredita que se nós estivéssemos na época de Jesus, na nossa falha carnal, como nós estávamos destituídos da glória de Deus, será realmente que eu e você hoje acreditaria que realmente Jesus era o Filho de Deus? Será se realmente nós acreditaria que Jesus era o Cristo? Quantas vezes eu e você na pregação da palavra, mesmo sabendo que Jesus já veio a este mundo e se ofereceu por mim e por você, e quantas vezes não negamos a Cristo? Mas Jesus nunca desistiu de mim, Ele nunca desistiu de você. Agora o que me entristece muito é nos dias atuais, que as pessoas sabem de tudo isso, levantaram a mão para Jesus, crendo que só Ele é o Salvador das suas vidas. Provaram, banquetearam na presença do Senhor, receberam dons espirituais. E hoje essas pessoas querem voltar atrás. Essas pessoas querem sair da presença do Senhor. Meus irmãos, preste muita atenção. Jesus um dia estava pregando e ensinando, e tinha muitos dos seus discípulos com ele. Pessoas que tinham acreditado nele, pessoas que tinham aceitado ele, pessoas que tinham confessado que Jesus realmente era o Cristo enviado da parte de Deus. Mas Jesus trouxe um ensinamento tão profundo, tão além da imaginação humana, que quando aqueles homens, mesmo sabendo que Jesus era o Cristo, sabendo que ele era enviado da parte de Deus, eles não acreditaram nesse ensinamento. E Jesus ensinava, e aqueles homens disseram: duro é esse discurso, dura é esta pregação, quem pode ouvir? E a Bíblia diz que alguns dos discípulos de Jesus se aproximaram dele e começaram a dizer: mestre, muitos que te seguem já não estão mais te seguindo, eles estão indo embora.
O Senhor, em outras palavras, queria dizer, o Senhor não fica triste com isso, de falar, de dar esse ensinamento, em vez de as pessoas aceitar e começar indo embora e afastar da tua presença? Jesus, olhando para os seus discípulos, Jesus fala uma seguinte pergunta: vocês querem ir com eles? E veja que o discípulo de Cristo ali diz: Senhor, para onde? Para onde que nós iremos? Se nós cremos que Tu é o Cristo, e cremos que em Ti tem a vida eterna, e cremos que o Senhor é o Filho de Deus, enviado. Jesus, em outro momento, Ele vai dizer, olha, para os seus discípulos: muita coisa tenho para falar com vós, mas não pode ser agora, porque vós não compreenderei e vós não suportaria o que eu tenho para trazer para vocês. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que haverá momentos na nossa vida que a palavra ela vai ser tão forte para mim, para você. Muitas das vezes nós achamos que já estamos estruturados, estamos bem alicerçados, que nada vai nos derrubar, nada vai nos impedir, nada vai fazer nós afastar da presença do Senhor. E o Senhor permite que venha a prova, para saber se realmente você é tudo isso que você tem falado. Mas a Bíblia diz que o Senhor prova aqueles que Ele ama. E Ele prova para saber realmente se você quer viver com Ele eternamente. Veja, muitos dos discípulos abandonaram Jesus depois desta pregação. Mas eles voltaram. A Bíblia não menciona que eles voltaram. A Bíblia menciona que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Não é os que abandonam Cristo. Ah, mas eu conheço a palavra. Eu sei o que diz a palavra. Mas se você não tiver em Cristo Jesus, você é apenas só mais um que vai servir de lenha para aquecer cada vez mais o fogo, aonde será lançado o diabo e o falso profeta e também a besta. Esta palavra, irmãos, de que as pessoas dizem que Deus não vai condenar nem mandar ninguém para o inferno, Jesus deixou uma palavra escrita em João 3, versículo 18, da seguinte forma: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus deixou bem claro que é necessário que eu e você creia no Filho de Deus. É necessário que nós seja dependente, não 90%, não 95%, mas sim 100% dele. Que nós nunca venhamos deixar a presença do Senhor, porque a Bíblia nos ensina que nós, sem Cristo, para nada servimos, senão para ser lançado no fogo. Porque só Ele é que tem o poder, irmãos. Só Ele é que tem o poder de conduzir eu e você à vida eterna. Ah, irmão, mas eu já tenho Deus. A Bíblia diz que é impossível, irmão. É impossível você chegar a Deus senão por Jesus Cristo. Não tem outro caminho, meu irmão. Não tem muro, não tem curva. É apenas esse caminho, e esse caminho é reto. É o único caminho que não faz curva, é o caminho de Cristo. E Jesus mostrou muito bem o caminho. Quando ele pregava, as pessoas perseguiam ele, e ele dizia: olha, não tenha medo.
E ele sabia o seu destino, ele sabia aonde ele ia parar. Mas ele hora nenhuma fez curva, hora nenhuma ele desviou da sua missão. Ele foi preso, inocente, ele foi espancado, ele foi rejeitado, ele foi cuspido na sua face, ele recebeu pancadas na própria cabeça, ele recebeu uma coroa de espinho, ele recebeu pregos nas suas mãos, ele carregou a sua própria cruz, ele ainda foi perfurado, mas ele não abriu mão de mim e de você. Mas, porém, a Bíblia vai nos dizer, em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Este nós devemos aprender, que somente eu e você teremos vida em Cristo Jesus. Sem Ele, o que sobra para mim e para você é a ira de Deus. Você sabe o que é a ira de Deus? A Bíblia conta vários relatos sobre a ira de Deus. A Bíblia conta que lá na época de Noé, Deus olha para a terra e vê a terra totalmente corrompida. Deus olha para a terra e vê que o pecado do homem tinha se multiplicado de uma forma tão terrível que estava cheirando mal às narinas do Senhor. E ele resolve destruir toda a carne de sobre a terra. E o que mais ele faz? A Bíblia diz que ele sonda os corações, ele sonda as mentes, para saber se realmente se haveria alguém que andava com temor e tremor a ele, ou se havia em algum pensamento possibilidade de alguém se converter. Mas a Bíblia diz que o Senhor encontrou um homem cujo... A Bíblia vai nos dizer que Deus olha para a terra e vê o mundo inteiro corrompido, mas ele viu um homem cujo nome é Noé. E Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Quando fala graça, as pessoas acham que é dar risada. Não, é o Senhor olhar para ele e dizer bem assim: eu vou poupar a tua vida, mas é necessário que você faça tudo conforme eu vou te ensinar. E você fazendo conforme tudo que eu te ensinar, eu permitirei que você se salve, sua esposa se salve, seus filhos se salve e também as suas noras. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus deu ordem para que Noé construísse uma arca. E ele construiu conforme tudo que Deus o mandou, assim o fez. A Bíblia diz que se salvou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E também os animais da qual o Senhor Deus trouxe para que entrasse na arca. Mas porém aqueles que acreditavam que estavam numa boa condição diante de Deus, aqueles que acreditavam que o que eles estavam fazendo era normal, que isso ali não tinha gravidade nenhuma, porque eles apenas bebiam, apenas eles dançavam, apenas eles se divertiam, e isso Deus não ia julgar eles com condenação. Mas a Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, após Noé entrar na arca, Deus fez chover sobre a terra, fez com que as fontes de água se abrissem para submerger, ou seja, subir a água e cobrir toda a terra. Irmãos, a Bíblia diz que Deus derramou a sua ira sobre a terra e poupou apenas Noé e a sua família. A Bíblia vai contar outro relato,
em Sodoma e Gomorra. As pessoas faziam tudo, todo tipo de pecado elas cometiam naquele lugar. Elas traziam um pecado tão grosseiro e tão abominável diante de Deus, que a Bíblia diz que Deus, ele veio fazer juízo sobre Sodoma. Ele veio derramar sua ira sobre Sodoma. Irmãos, aquelas pessoas em Sodoma, elas achavam normal. Elas casavam, elas se davam em casamento. Elas, na nossa linguagem, elas pintavam e bordavam, faziam o que elas queriam naquela cidade. Mas elas tinham uma mentalidade que aquilo era normal, porque todo mundo fazia, todo mundo aceitava. Mas a Bíblia diz que Deus não permitia, Deus não aceitava. Até que o anjo do Senhor vieram sobre aquela cidade e tiraram a Ló e suas 2 filhas e sua esposa. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam saindo, os anjos deram uma ordem dizendo: olha, não olhe para trás, mas siga em frente e salve as suas vidas. Porque o Senhor Deus está poupando a vida de vocês. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló desobedeceu. E ela olhou para trás, para ver a destruição dos pecadores, dos que estavam prestes a ser destruídos. A Bíblia diz que imediatamente ela virou uma estátua de sal. E ela está transformada nessa estátua de sal até os dias de hoje. Irmãos, a Bíblia diz que todos aqueles que for condenados, Deus vai lançar a sua ira sobre eles. E a ira de Deus fez com que chovesse fogo do céu, chovesse enxofre. A Bíblia diz que nada escapou daquela cidade. Todos aqueles homens e mulheres foram destruídos. A Bíblia diz que isso sucederá novamente, porque Deus mandou o seu Filho para resgatar o homem, para levar de volta e tirar desta terra, porque o Senhor irá destruir toda esta terra. E como será isso? A Bíblia diz que será algo tão terrível nesse dia, que a Bíblia diz que as estrelas cairão do céu sobre a terra. Irmãos, busque o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto pode se achar. Não fique para que você receba a ira de Deus sobre a tua vida. Talvez você está fazendo algo que não agrada a Deus, mas para você acha que é normal. Não é normal, irmão. Não é normal. Comece a buscar dentro da palavra de Deus. Comece a aprender da palavra de Deus. Comece a examinar as Escrituras. A Bíblia diz que o povo está sendo destruído, ou seja, foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque eles rejeitaram a palavra de Deus, assim também o Senhor Deus o rejeitará. Eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, quantas vezes você parou para examinar as Escrituras, para saber as suas condições diante de Deus? Irmãos, não perca tempo. Comece a buscar o Senhor, comece a examinar as Escrituras. Me deixa triste essas pessoas que sabem que existe um Deus e sabem que Ele é justo, e mesmo assim elas pouco se importam de aprender com esse Deus. Irmãos, nós estamos chegando à reta final. Jesus deixa bem claro que a condenação é esta: aquele que não crê no Filho, esse já está condenado.
Se você não crê em Jesus, segundo a Bíblia, não é palavra minha, é palavra do próprio Deus. Você já está condenado. Você apenas está esperando só que se cumpra os últimos dias da sua vida sobre essa terra. Mas se você buscar o Senhor enquanto pode se achar, a Bíblia diz que o Senhor é justo para perdoar os pecados e para te purificar de toda a injustiça e fazer com que você entre no céu e viva com Ele para sempre. Porque Ele não lembrará dos teus feitos, dos teus pecados. Mas é necessário que você se arrependa. É necessário que você largue essa prática que você vem praticando. É necessário que você comece a praticar o que é correto. Comece a fazer a vontade de Deus. Ainda dá tempo, irmãos. A igreja do Senhor ainda está na terra. A igreja do Senhor, ela ainda está fazendo o chamado, o convite para que você venha, porque o Senhor virá a qualquer momento buscar o seu povo. Venha, se arrependa, venha do jeito que estás, que o Senhor é quem te perdoa, Ele é quem te ajuda, Ele é quem te transforma. Mas é necessário que você creia nisso. Talvez você já aceitou Jesus alguma vez, mas não permaneceu. Talvez você levantou a mão para o Senhor uma vez e, por não ter incentivo por alguém que mora próximo de você, você acabou desanimando. Mas uma coisa eu te digo: aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus e permanecem nele, a Bíblia diz que de maneira nenhuma o Senhor nos lançará fora. Mas antes nós entraremos com Ele na sua glória. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes são aqueles que conheceu a Cristo, que aceitou o Senhor Jesus Cristo e agora voltaram para trás, para viver na escravidão, para viver nos seus prazeres, para viver na prostituição, para viver nas bebedices, para viver no mundo das drogas, para viver no mundo da idolatria, para viver no mundo da bruxaria e da feitiçaria. Essas pessoas receberão da parte de Deus a sua ira. Mas nós que se arrependemos, nós que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor para a vida de cada um de nós, a Bíblia diz que o Senhor nos perdoa e nos livra e nos purifica de toda injustiça. E assim nós passamos a ser não mais peregrinos e forasteiros, agora nós passamos a ser filhos de Deus Altíssimo. Você ainda tem dúvidas que o Senhor não vai mandar ninguém para o inferno? A Bíblia diz que no grande dia do Senhor, quando todos estiverem diante dele, ele fará separação entre os bodes e as ovelhas. Jesus sempre comparou os cristãos que aceitam ele como ovelhas, e aqueles que rejeitam ele, e aqueles que faz a vontade da sua própria carnalidade, o Senhor trata eles como bodes, que não tem jeito, são pessoas que não querem se converter, são pessoas que não querem as bênçãos de Deus, que não querem o sacrifício de Cristo para remissão dos pecados. Mas ele deixa bem claro que no grande dia ele dirá aos que tiver à sua direita, que são as ovelhas: entres bendito do meu Pai, para o gozo, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Mas ele dirá para os que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, todos vós que praticai iniquidade, para a condenação eterna. Irmãos, você sabe o que é você estar diante de Deus e ouvir o Senhor dizer que não te conhece e que o que cabe a você é apenas o lago de fogo? Mas por que o Senhor irá falar isso? Porque Ele enviou o seu bem mais precioso sobre essa terra. Ele enviou o seu Filho
para morrer por mim e por você. E você não aceitou isso. Você não acreditou nisso. Você não quis aprender com o Senhor Jesus. Você não quis de maneira nenhuma viver a vida que Cristo preparou para mim e para você. Mas antes você preferiu viver neste mundo desiludido, este mundo enganoso, este mundo tenebroso, aonde a Bíblia vai dizer que o mundo é do jardo maligno, é o diabo que governa sobre este mundo caído. Mas o Senhor Jesus governa sobre os que o aceitam, e Ele o protege e cuida até o dia que se cumprir o último dia sobre essa terra, meu e seu. Hoje pode ser a nossa hoje pode ser a sua última oportunidade, o último convite que você está tendo. Não desperdice isso. Busque o Senhor. Venha para a presença dEle. Você já fez muitas coisas erradas, mas o Senhor te perdoa, Ele quer te perdoar. Mas Ele quer que você se converta e que você pare este mau caminho que você anda nele. E comece a andar no caminho que Ele tem preparado para mim e para você. Que é o caminho que nos conduz à vida eterna. E disse Jesus: a condenação é esta: porquanto não creram no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, se você ouviu esta palavra, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus, Ele não tomará você por inocente se você passar desta vida sem ter um encontro com Ele. A palavra do Senhor foi pregada. Os ensinamentos do Senhor estão aí, diariamente, em todos os meios de comunicação. Porque o Senhor tem amor por cada um de vocês. Ele quer salvar cada um de vocês. Mas é triste saber que as pessoas ouvem o chamado, mas elas recusam. Elas ouvem o chamado, mas elas não dão crédito. Elas ouvem o chamado, mas elas não aceitam. Porque elas acham que as suas condições, que elas já estão, é o suficiente para que ela seja salva. Mas a Bíblia diz que não é bem assim. Porque aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus, mas aqueles que é do diabo ouvem o que o diabo ensina e o que o diabo oferece. E o que é que o diabo oferece? Prostituição, enganação, bebedice, glutonaria, porfia, emolações, heresia, idolatria, feitiçaria, bruxaria, todo tipo de coisas abomináveis que não agrada a Deus, o diabo oferece para essas pessoas. E quantas pessoas não estão caindo nesses laços e não querem ser libertas, não querem deixar essas práticas. Mas o Senhor te convida através desta palavra: aceite o Senhor Jesus, para que seja salvo você e que através de você também venha ser salvo sua família. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Lembre-se, tudo nesta terra é passageiro. Você pode estar feliz agora, mas amanhã pode te custar muito choro. Você pode estar triste hoje, mas amanhã pode te beneficiar muitos risos, muita alegria. As risadas que você pode estar dando hoje, você que está no mundo de engano, amanhã você pode chorar amargamente. Mas você que está na presença do Senhor e tudo está dando errado, as dificuldades estão chegando e tudo que você faz não está dando certo, hoje você pode estar triste. Mas em breve, logo logo, você estará dando glórias e aleluia e dizer que tudo valeu a pena. A Bíblia diz que nós
Neste mundo teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, nós o venceremos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e gloriosa. No próximo vídeo eu estarei trazendo a lição de número 4, que fala da convenção. É muito importante, é necessário que você se inscreva nessa página, siga nosso canal, se inscreva também no nosso canal lá no YouTube, Experiência da Bíblia. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Você pode estar desanimado, você pode estar sem força, mas eu creio. E se você abrir a porta para o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, Ele mudará esse pensamento e fará com que você sente em lugares de honra. Porque nós passamos a ser filhos de Deus. Antes nós não éramos filhos de Deus, nós era apenas criação de Deus. Mas hoje nós sabemos e cremos, através da palavra do próprio Deus, que está escrito na Bíblia, que hoje nós somos filhos de Deus. Mas quando nós passamos a ser filhos de Deus? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus. Aí a Bíblia diz que Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá o direito de sermos também chamados filhos de Deus. Que o Senhor te abençoe com essas palavras e que você, meu irmão, venha enquanto é tempo, vamos adorar o Senhor, vamos andar junto. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, Ele vai mudar a tua história. Para você que não me conhece, eu sou Naldo Vieira e eu estou à sua disposição. Se você disser, irmãos, eu queria uma visita na minha casa, entre em contato comigo, que eu estarei indo com alguns irmãos e nós iremos fazer uma visita, nós iremos estudar a Bíblia aí na sua casa, iremos compartilhar um pouco do que nós aprendemos com o próprio Deus, com você. Você vai ter uma nova visão do reino de Deus. E se você também quiser que você disser, irmão, eu queria que tivesse um culto na minha casa, irmão, é só você entrar em contato comigo, que nós estaremos marcando o dia para nós estar aí na sua casa, fazendo aquele culto abençoado, pregando a palavra de Deus. Mas tem muitas pessoas que não sabem de qual lugar que eu sou. Eu sou de Nova Serrana, Minas Gerais. Eu moro em Minas Gerais, em Nova Serrana. Se você é de Nova Serrana e tem vontade que a palavra de Deus seja pregada na sua casa, entre em contato conosco. Nós estaremos indo felizes da vida para levar a palavra de Deus e para estar orando para que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa. Você não vai pagar nada, você não vai ter gasto com nada, apenas você só precisa abrir a porta e nós estaremos indo aí para pregar a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu sou Naldo Vieira e esse foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Se inscreva, compartilhe para que mais pessoas venham ter o encontro com a palavra de Deus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.